Olá, pessoal. Então vamos lá. Vamos tentar lembrar onde paramos na última aula. Na última aula conversávamos sobre inquéritos alimentares. Inquéritos alimentares são os diversos instrumentos que a gente faz para avaliar nutricionalmente uma população ou um indivíduo. A gente viu que de inquérito alimentar, eu fiz até algumas perguntinhas no fórum, nós temos lá tanto o registro 24 horas, onde o indivíduo vai contar para você o que comeu nas últimas 24 horas. Você vai poder fazer isso, por exemplo, na primeira consulta, na primeira oportunidade que você vê um paciente individual, por exemplo. Você também pode fazer o inquérito pedindo um registro dos próximos 24 horas. E a gente chama isso de registro alimentar. Não é um recordatório, é um registro. Aonde o indivíduo vai dizer e vai anotar, provavelmente numa caderneta, num papel, o que ele vai comer nos próximos dias. Então é legal que você faça isso também. Isso exige um pouco do paciente? Exige. Talvez você não vá conseguir fazer isso com muitos. Você precisa ter pacientes organizados que consigam honrar esse compromisso. Então é interessante que você peça para que ele diga que alimentos ele vai comer num dia de semana qualquer e num final de semana, por exemplo, onde a nossa alimentação é diferente. Então o registro alimentar é para o futuro, né? Ele é um método progressivo de avaliação. E o histórico alimentar, logicamente, é uma forma de avaliar regressiva. Para falar de inquéritos e lembrar dos inquéritos populacionais, onde eu já citei vários com vocês, e essa aula você lembra, você está vendo ela aí no estúdio, ela tem mais de 70 slides, ela traz uma série de formatos de avaliação. Então, o grupo caso e o grupo controle, onde você avalia indivíduos de situação similar, situação parecida, dividindo os dois grupos. Aqueles que você vai fazer uma determinada orientação, ou aqueles que estarão usando determinada droga, por exemplo, para um tratamento, e o sucesso na dieta comparando com o chamado grupo controle. Isso é possível para fazer sim, inclusive em nutrição, em vários campos da clínica, isso é feito e tem muito sucesso. Então, o que vai depender, e você vai ver nos próprios slides, é para apresentar para vocês que isso existe, para quem de fato tem interesse em fazer pesquisa, e você vai ver que o que vai definir a escolha de qual inquérito utilizar é, logicamente, primeiro, o que você quer saber da população ou do indivíduo. Segundo, o grau de instrução das pessoas envolvidas, se é um paciente, se é um grupo de pacientes, mas se a gente está falando de idoso, de adulto, de analfabeto. Você viu lá também que tem como fazer registro alimentar até por pesagem de alimento. Dá sim para você fazer seu paciente pesar aquilo que ele come. Tem paciente que tem a balança em casa e que é bem empolgado com essa ideia. Isso exige muito mais do indivíduo, mas tem gente de fato disposta e motivada a fazer isso. Aí você tem de fato uma informação muito mais apurada em relação a registro alimentar. Quando você pensa em registro alimentar, uma forma de avaliar, então vamos conectar. Onde é que a gente está? A gente está avaliando o consumo, na disciplina de avaliação nutricional, estamos avaliando não só a antropometria da pessoa. Não estamos só avaliando o corpo que nos apresenta aqui, mas estamos avaliando o consumo, portanto, a rotina, a parte sociocultural do indivíduo também. Quando avaliamos pessoas, quando avaliamos indivíduos ou grupos, você vai encontrar pessoas muito motivadas e você também não precisa, se você não desejar, que a pessoa registre tudo que comeu. Você pode eleger alguns alimentos e pedir para que a pessoa só registre quando for consumir aqueles alimentos em especial. Porque alguns alimentos são de fato definidores do estilo de vida de uma pessoa ou de um coletivo. Você então pode direcionar essa frequência, esse registro da frequência alimentar. E você pode direcionar para aquele sequencie dias. Então, vamos fazer registro alimentar de dias seriados, sequenciais. Vamos fazer de um dia de semana e de alguns dias de final de semana. Para que a gente descubra um pouco do padrão de refeição das pessoas. Isso nos diz muito. Inclusive, quando você daí prescrever, você vai ter muito mais sucesso se você prescrever dentro do formato que é a frequência do indivíduo, dentro do padrão de refeições que esse indivíduo já leva. Então, de fato, a escolha desse método vai depender de uma série de variáveis. E, logicamente, do custo, do recurso humano que você dispõe. Vamos pensar em pesquisa, não pensando na consulta clínica. Se você pensar em pesquisa, você vai pensar, eu tenho recurso para isso, para desenvolver esse método que eu escolhi, esse inquérito que eu escolhi com
20 indivíduos e tentar formular uma linha de trabalho, uma linha de conduta e divulgar esses dados e publicar essa pesquisa e fazer ciência, né? Agora está tão sendo valorizado o conhecimento científico por população leiga que não valorizava a ciência, e que bom, né? A ciência voltou a ser valorizada dentro de um país que não valorizava muito a ciência até recentemente. E você pode produzir ciência também na nossa área de alimentos, de fato estudando o comportamento alimentar das pessoas. Esse era o finalzinho que eu queria falar sobre inquéritos alimentares. Então, eu não me ative aos estudos específicos, estudos de corte, estudos de grandes populações, os estudos tradicionais do Brasil, como eu sempre falo da pesquisa de orçamento familiar. Essa aula é longa, eu não me ative a todos os slides com ela, porque eu queria de fato apresentar para vocês só que os métodos existem. Mas eles não são específicos da disciplina de avaliação nutricional, não. Eles são, quando a gente pensa em pesquisa mesmo, né? Eles não são específicos desse assunto. Antes de começar o próximo assunto que eu quero desenvolver com vocês, eu queria falar um pouquinho de uma atividade que nós sempre pedimos para os alunos de terceiro ano, isso é um padrão, que é o guia alimentar, o guia de bolso, lembra? O guia de nutricionistas de bolso. Eu queria ter podido pedir para vocês como forma de AEP, mas de fato a AEP mudou de figura, né? Mudou de formato, não tem problema. Mas eu já disse para vocês, eu já pincelei esse assunto em sala de aula e agora eu vou explicar melhor no fórum, eu vou deixar isso de forma escrita. Gente, vamos lá, o guia de bolso você pode começar agora, se a tua rotina está um pouco mais leve do que é na frequência normal de aulas. Vamos começar a escrever aquilo que nos interessa? Vamos começar a escrever aquilo que você acha que vai esquecer quando você estiver no estágio, quando você estiver precisando de determinadas informações ali na mão, você está com medo de não lembrar delas, é o momento da gente se ater a esse guia de bolso. Quando esse guia surgiu, nas primeiras universidades, surgiu lá em Porto Alegre essa ideia do guia de bolso. A ideia foi clínica, mas a gente não precisa usar exclusivamente para clínica, o teu guia de bolso pode ter outro formato. Ele começou com o nome de Guia Prático de Clínica Nutricional, onde trazia tabelas de nutrição, de antropometria, valores de referência de exames da parte bioquímica, de calorias, proteínas, micronutrientes, quanto que eu prescrevo no indivíduo que está com baixa albumina, quanto de proteína eu prescrevo para ele a mais no hospital, quanto que eu prescrevo de vitamina D se eu pego uma gestante com baixa vitamina D. A gente aprende o foco da gestação é a gente cuidar de ferro e ácido fólico, esse a gente pega em cima, mas não, a deficiência da gestante é de vitamina D, quanto que eu prescrevo para ela? Estas coisas que vão aparecer, você vai usar isso no atendimento, se você, mesmo no estágio ou na tua vida profissional, você vai precisar disso. Disso eu já te dou uma certeza agora. Mas você não precisa saber de cor. Você vai poder procurar no Google, na tua vida pessoal? Vai. Por que não? Procure, logicamente, de fontes confiáveis, mas nada te impede de lá ter certeza do número para não prescrever errado microgramas, miligramas para o paciente. Então eu vou deixar isso escrito lá no fórum para que você comece a fazer. Eu não vou cobrar isso como presença, claro, não tem como. As perguntas lá do fórum vão ser relacionadas a inquéritos alimentares mesmo. Mas eu já quero pincelar esse assunto e a gente pode discutir isso no café. Esse guia, então, é um guia prático que ele começou com a ideia de clínica. A maior parte dos alunos colocam números voltados bastante à avaliação individual, né? Aquela coisa voltada para clínica, para hospital. Mas na verdade é um material didático teu que você vai usar quando precisar. Dá para você dividir ele em capítulo. Eu vou fazer mais ou menos como é a disciplina de ciclos da vida. Bebê, gestante, nutriz, adolescente, adulto, homem, mulher, idoso. Não, vou fazer de acordo com patologias. Vou falar de diabetes, vou falar de colesterol elevado, vou falar das principais morbidades que acometem e que têm influência nutricional. Não, eu vou fazer um capítulo para o AN, com dados importantes como fator de correção, peso seco, metro quadrado por área de acordo com a densidade de refeições que são produzidas no local, valor da hora extra de domingo, da hora dobrada, que eu tenho que fechar ponto dos funcionários de cozinha, dimensionamento de fluxo de entrada suja, de fluxo de risco e pontos críticos de controle,
Não sei, você pode eleger de algum formato. Dividindo entre One Clínica Esportiva, porque que não pode ter os conceitos de suplementação esportiva, por exemplo. Então eu quero que vocês comecem a pensar nisso e vamos aproveitar o café para conversar sobre esse assunto também, não precisa ser só sobre o assunto do fórum, lembre lá, você registra a tua presença no fórum, mas o assunto não precisa ser exclusivamente esse. E eu vou dar algumas sugestões de como é que fica legal que seja, mas eu quero que de fato você vá pensando no que você acha que deve, no que para você te interessa que tenha no teu guia de bolso do nutricionista.